E esse livro, você vai ler uma vez e você vai ter a revelação de algumas coisas. E quando você lê na próxima vez, uau, o Espírito Santo vai te abrir o entendimento para outras situações que você... E quando você lê pela terceira vez, e quando você lê com outra pessoa, estimulando outra pessoa a ler, você vai ver que sempre o Espírito Santo vai estar falando coisas para você. Então eu queria te dizer que você foi moldado para servir. Esse é um dos propósitos. Para que eu existo? Para servir. E a gente vai ver assim, que legal, que coisas maravilhosas que Deus deixou como regra, como ideia, como base, como meta, para a gente poder servir enquanto estamos nesse planeta. Porque estamos nessa terra? Só para trabalhar? Olha que nós trabalhamos, né, gente? Misericórdia! Nós ralamos, trabalhamos, estudamos, trabalhamos. Se você viver 100 anos, para 100 anos você vai ficar fazendo isso. Mas é um propósito muito maior de nós estarmos nessa terra. E é o propósito de servir. Então o pastor Lincoln começou lá, né, mostrando pra gente, tivemos um início, uma introdução, uma semana introdutória para entender o sentido da vida. Todos nós precisamos de um propósito para viver. Depois a gente teve o bispo Jackson, ele tá aí, tá lá, né? O bispo Jackson! Ele está lá no estacionamento. Ele falou assim, qual era o alvo da nossa vida. E a gente começou então com o primeiro propósito, que é a adoração. Gente, lá no céu, sabe o que nós vamos fazer? Adorar! Então se você não aguenta adorar aqui, meia horinha, fica sentado, então fica igual uma múmia, paradinho. Cara, lá no céu você está perdido, deixa eu te contar. Lá no céu você vai ficar perdidão. O que eu faço agora? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu amo o centro. Porque lá no céu vai ser pura adoração. Vai ser pura adrenalina. Só adoração. E eu quero que tenha muita bateria, muito teclado, muito violão, muito tudo. Porque a adoração é maravilhoso. A adoração quebra o nosso coração. A adoração nos traz alegria. A adoração, ela nos liga a Deus. Mas essa história da adoração já foi. Deixa eu pular aqui. Depois veio a pastora Marina, maravilhosa. E nos falou então do propósito da comunhão. De ter comunhão com a família, de ter a comunhão com a igreja. E depois o pastor Luciano, meu lindo, maravilhoso esposo, falando do discipulado, do nosso caráter, que nós temos o caráter, precisamos ter o caráter igual a Jesus. E hoje a gente vai ver o quarto propósito, que é o serviço. Então vamos entender o porquê que estamos nessa terra. É para trabalhar também, mas é um trabalho um pouquinho diferente. Um trabalho que traz um resultado um pouco diferente. Então lá em 1 Pedro 4:10, eu queria que você lesse, eu não vou ler. Vamos lá? 1 Pedro 4:10. Eu acho que é o primeiro. Primeiro, segundo. Pula. Terceiro. Pula. Quarto. Pula. 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 Ué, será que não tem? Então eu vou ler. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um que está aqui exerça o dom que recebeu. Então todos receberam o dom para servir, certo? É o que está escrito na Bíblia, gente, não sou eu que estou falando. Para servir aos outros. Não é para servir para mim mesma. Para servir aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós tivemos um curso aqui com a Bárbara e com o Jackson, aonde as pessoas puderam verificar aonde se encaixam melhor no serviço. Aonde eles têm o dom para servir. Aonde é o seu chamado, porque assim fica melhor. Assim rola melhor. Assim tem um ajuste melhor. Assim você se sobressai melhor. Então é muito ruim estarmos num lugar onde a gente não flui. Então esse curso se chama Formas, né, Bárbara? Nós vamos de repente, aí, talvez segundo semestre, ministrar novamente, porque você tem um entendimento, e não somente para você servir na igreja, mas para a tua vida secular, para todas as áreas então que você convive. Então, para servir os outros, ok? Uma vida pensada em si mesmo não condiz com o plano de Deus. Nunca Deus pensou
faria alguma coisa simplesmente para nós mesmos. Nem Jesus. A vida toda de Jesus sempre foi pensando no próximo. Nunca foi nele mesmo. Ele nunca criou alguma coisa, um dom, uma unção, uma palavra, para ele mesmo. Porque ele é o todo. Ele é o único. Ele tem tudo. Ele pode todas as coisas. Então tudo que ele criou e fez foi para o próximo. Sabe aquela história lá dos lava-pés? Que, né, ele chega para Pedro e fala, ó, Pedro, vou ter que lavar os teus pés aí, ó. Eu quero lavar os teus pés. E Pedro fala, imagine, Jesus, jamais. Porque imagine que eu vou deixar o mestre lavar os meus pés. Né? E Jesus fala, Pedro, você não está entendendo nada. Hoje você não compreende, mas depois você vai compreender. Eu preciso lavar os teus pés para que você tenha parte comigo. Então aqui Pedro estava retendo o ministério de Jesus, que é servir. Jesus estava exercendo o ministério dele, servindo. Se Jesus tem o ministério de servir, nós somos cristãos, que significa pequenos cristãos, imitadores de Cristo, seguidores de Jesus. Então, se Jesus veio para nos servir, é automático, gente, é claro que nós existimos também para servir o próximo. Não tem como ser diferente. Eu não posso ser diferente do meu mestre. Eu não posso ser diferente. Eu posso sim, como ele mesmo diz, fazer coisas ainda maiores. Uau! Maiores do que aquilo que Jesus fez? Sim, maiores. O povo vai ficar maluco aqui, gente, porque eu vou pulando e eles estão se perdendo, dando para cima e para baixo. Mas vamos lá. Dentro da igreja, nós somos ministros. E fora da igreja, nós somos missionários. Então, enquanto nós estamos aqui na igreja, nós estamos servindo conforme aquilo que a igreja pede. Então, os músicos servem com a música, as pessoas que vêm para organizar esse lugar servem para organizar. Quando vai embora, todo mundo junta a sua cadeirinha aqui. Cada um vai servindo, as professoras ministram as crianças. Então, cada um vai servindo aqui na igreja conforme aquilo que foi chamado. Mas lá na rua, lá fora, lá no teu colégio, lá no teu trabalho, lá na tua família, nos teus vizinhos, você é um missionário. Você serve com a palavra de Deus. Mas como então que você é preparado para servir? Estão perdidos ali, gente. Como que você se prepara, né? Para poder servir esse reino, então? Tem um versículo lá em Efésios 2:10 que diz assim, ó. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então nós podemos ser preparados sim para poder servir. Através do quê? De dons espirituais. Existem 9 dons. Mas eu não tenho nenhum. No mínimo você tem um. Talvez você ainda não tenha sido despertado para esse dom. Mas eu vou falar rapidamente para você quais são os 9. Palavras de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. São dons que revelam, que traz revelação para o povo. Depois nós temos fé, cura e milagres. São dons que fazem coisas. Depois nós temos profecia, diversas línguas e interpretação de línguas. São dons que dizem muitas coisas. São 9, mas eu não tenho nenhum. Não, você tem. E você sabia que nós podemos ter os 9? Uau, que delícia, eu quero. Né? Eu quero muito ter esses 9 dons. Então, através dos dons espirituais, nós somos treinados para servir. Através dos seus maiores interesses. Quem aqui gosta de jogar videogame? Pode levantar a mão, até os homens casados, tá? Pode levantar. Cara, eu me interesso por isso, eu curto isso. Por que você não pega, então, um adolescente que não sabe jogar, que não sabe passar daquela fase, e ensina ele? Você está servindo. E através dessa situação, você pode ministrar uma palavra. Você pode começar ali um discipulado. Você pode começar a fazer com que aquele adolescente, aquele jovem, tenha confiança e uma amizade em você, né? As mulheres que fazem bolo, faz um bolo, convida a sua vizinha para tomar um café com você, ministra sobre a vida dela. Primeiro você vai passar a receita do bolo de fubá, mas depois você vai ministrar o coração daquela mulher que está precisando de Jesus. Eu não posso fazer isso, senão eu vou acabar envenenando as vizinhas, gente.
porque eu sou um caos na cozinha. Mas eu vou em outra área, eu vou em outra linha, então, que Deus tem me dado. Através das suas habilidades, né? A Gabi dança. Então, através da habilidade dela, ela pode reunir uma turma aqui na escola de crianças, onde ela vai ensinar a dança. E ela vai ministrar, então, as crianças. Muitas mulheres sabem fazer um tricô, um crochê. Começa uma aula de tricô e crochê na sua casa. E assim você vai ganhar não somente essa mulher, mas você vai trazer salvação e restauração para o casamento dela. Você vai convidá-la para um pequeno grupo. E ela vai vir com a família. Então tudo tem um começo. E existem vários começos. Através da sua personalidade. Tem pessoas que falam mais. Tem pessoas que escutam mais. Talvez aquele que escuta e depois veio com uma palavra, as pessoas começam a se atrair por elas, porque tem algo diferente. Eu gosto de conversar com você, porque quando eu falo com você, parece que você sempre vem com uma palavra e essa palavra atinge o meu coração. Né? A personalidade, é o jeitão daquela pessoa, é a essência daquela pessoa. E através das suas experiências. Quem foi curado de um câncer vai poder trazer cura na vida de outras pessoas de câncer. Quem foi curado de uma doença, de uma depressão, de uma ansiedade, aonde eu vou, eu acabo atraindo pessoas que estão com ansiedade. Por quê? Porque Jesus me curou, porque eu passei por essa situação. Então eu tenho experiência para poder falar do assunto, ministrar o assunto e trazer boas novas em relação ao assunto. E qual é o nosso maior exemplo de servo hoje que nós temos? Jesus. Lá em Mateus 20, 26, 28, fala assim, ó. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus não pensava nele mesmo. Jesus sempre pensou no próximo. Gente, até na cruz, até no momento da morte dele, ele não foi para o pai assim, ai pai, mas vai doer muito, vai ser muito pesado, mas eu vou sangrar, mas eu vou ter a dor mais doída da face da terra que já existiu. Não, ele simplesmente falou assim, pai, se for possível, afasta de mim tudo isso. E como não era, ele foi lá e cumpriu em obediência. Então ele não pensou, ele podia fugir dali, gente. Ele era Jesus. Ele podia falar, não, cada um que se vire aí por si. Vai lá, Bárbara ali, vai lá, Tiago, cada um se vire, cada um responda por si mesmo. Em amor, serviço, é para isso que Jesus veio. E Jesus faz tudo isso, porém nósinho aqui mesmo, Jesus, mas é tão longe a igreja Reviver, e eu moro, você não sabe onde eu moro, eu gasto muito combustível, mas eu tenho trabalhado tanto, eu estou tão cansado, tão cansado que eu estou até me sentindo meio fraquinho. Mas meus filhos são pequenos e eles incomodam porque eles correm, porque eles não deixam eu prestar atenção. Os filhos às vezes são reflexo daquilo que nós fazemos em casa, na igreja. Então se você adora, se você tem uma postura de adorador, quando você chega aqui, seus filhos vão começar a olhar, nossa, que lindo, papai e a mamãe, eles erguem a mão, eles fazem isso. Os filhos imitam a gente, né? Então vamos começar a instigar os nossos filhos, as nossas crianças, né? A terem reverência, a terem desejo de ouvir Deus. Quando eles erguem as suas mãozinhas, eles são cheios da presença de Deus. Não tem espírito kids, não tem espírito de adulto, não tem musiquinha de criança, não tem musiquinha de gente grande. E tem sim a presença do Espírito Santo. E ela toma os nossos filhos, ela toma as nossas crianças, ela toma os nossos adolescentes. Creia nisso. Unja os seus filhos em casa, abençoe a vida dos seus filhos, para que a mente deles seja aberta com as coisas de Deus. Então vamos parar de dar desculpa. Mas o almoço, mas daí termina tarde, eu tenho que fazer o almoço. Deixa meio que preparado, né? Faz um jejum de vez em quando no domingo, é bom também, brincadeira.
Mas vamos lá. E o que significa servir? Tá falando de serviço? Tá, mas qual o significado de servir? É ministrar alguém. É servir à mesa a alguém. É entregar algo para alguém. É dar uma ajuda para alguém. É se entregar. É prestar. É aliviar a necessidade do próximo. É prover cuidados. É cuidar dos necessitados. Mesmo quando você não quer. Mesmo quando você não está com vontade. Mesmo quando você acha que o outro não merece. Ah, não, você não sabe. Mas olha, meu marido, você não tem ideia do que ele está aprontando. Mesmo assim, nós precisamos servir. Nós precisamos ministrar e ajudar. O maior servo que já existiu continua servindo. Olha a revelação aqui, gente. O maior servo que já existiu continua servindo. Quem é o maior servo? Hã? Jesus. Ok. Combinamos nisso, tá ok. Agora, por meio da sua igreja. Quem é a igreja? Olha a revelação aqui. Então, se o maior servo que já existiu continua servindo através de mim, se eu não servir, eu impeço Jesus de servir. Você está frito. Você foi pego agora. Agora não tem mais desculpa. Eu estou impedindo Jesus de curar. Eu estou impedindo Jesus de abençoar. Eu estou impedindo Jesus de fazer e realizar. Sabe por quê? Porque eu penso na minha vidinha. Eu penso nos meus problemas. Depois, se você não gostar de mim, depois dessa palavra aqui, irmão, de boa. De boa. Eu estou sendo aqui usada em nome de Jesus. Pelo Espírito Santo. Então depois você conversa com o pastor Lino, com a pastora Marina e pergunta por que deixou essa mulher ficar pregando aí. E depois a gente marca um café lá em casa e a gente faz uma amizade legal. Mas abre o seu coração e sua mente para entender o que o Espírito Santo está querendo fazer. Eu fui ministrada nisso daqui há 2 dias. O tapinha aqui, ó, primeiro foi em mim. Não fique preocupado. A palavra é para nós. Então vamos pegar essa revelação aqui. Opa, Jesus, me perdoa. Me perdoa porque eu estou sendo empecilho para o Senhor. E eu não quero mais ser empecilho. Então agora você vai sair feito um desesperado, fazendo tudo, servindo em tudo. Pastor, eu quero servir dia e noite aqui. Não é isso. Não é isso. Você vai servir no seu tempo. Com sabedoria. Com respeito às suas limitações de horário, de família. Porque se você não serve família, você não vai servir na igreja, tá? Primeiro cuida da sua família. Tudo com muito respeito. Gente, vocês têm pastores aqui que tomam um cuidado com a família. Que por aí afora não tem, às vezes não tem muito disso, sabe? É servir, 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 servir aqui. Vocês têm um homem chamado Lincoln e uma mulher chamada Marina, que estão pagando um preço. São pessoas obedientes, são pessoas de caráter, são pessoas de coração valoroso. Então fica a dica, se você não dá valor aos seus pastores, começa a dar agora. Como que nós podemos servir? Através do nosso estilo de vida. Nossa, mas nem usa saia, nem usa salto. Nos momentos que eu tenho que usar vestido e salto, eu vou me comportar assim. No momento que eu tô com a galera mais jovem como vocês, pega um sorriso. Eu venho assim, ó, de all-star, mais largadona. Então, através do seu estilo de vida. Só que tem pessoas que têm um bom estilo de vida. Você vai servir e abençoar com um bom estilo de vida. Se você tiver um mau estilo de vida, você de repente também está sendo referência com um mau estilo de vida. Com a minha família biológica, com a minha família espiritual, com a minha profissão. Sabe, tem gente que fala assim, eu quero largar o meu trabalho porque eu quero servir a Jesus 24 horas. Eu quero ficar na igreja direto. Às vezes não é isso que Deus quer para você. Às vezes o teu trabalho é o teu campo missionário. É aquele povo, são aqueles clientes que você quer, que você vai abençoar. Conectado ao seu potencial. E aqui eu quero falar de potencial, grana. Deus não te deu dinheiro para ficar só guardado ou para só você gastar com você mesmo. Abençoe o reino. Abençoe pessoas necessitadas. Abençoe o missionário.
e usando então das suas experiências. Um músico, um atleta, uma pessoa que de repente, passou por uma situação muito difícil. Então, se eu pudesse resumir tudo isso aqui, eu iria resumir assim, se você não serve, servir, você está impedindo Jesus de servir. Até aqui tudo bem? Ok. Estão bravos comigo? Não. Uns não responderam, acho que estão. Quando eu terminar aqui, vou sair rapidinho. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Quando apareceu na mensagem ali, 24 vezes 7, eu fui fazer a conta. Falei, meu marido, o que significa esse negócio aqui? 24 vezes 7. 24 horas, 7 dias por semana. Mas, pastora, você falou que não é pra gente ficar igual um maluco. Não. É que dentro desse tempo, Deus vai te usar. Gente, quando você está tomando banho, você está glorificando. Quando você está no teu trabalho atendendo um cliente, tem um momento que você pode lançar alguma coisa de Deus e vai tocar aquela pessoa. Tem gente que no telefone, eu não falei nada, fala bem assim, você é cristã? Eu falo, hã? Como assim? No tom de voz, na frase que você usou. Deus vai te usar em todas as situações, em todos os lugares. No dia que furou o pneu de um carro e você vai parar para ajudar, mas não dá, para. No dia que você para a pessoinha atravessar a rua, esse dia eu estava tão solícita, mas olha, estava uma benção. Mas olha, tão santa aquele dia, que todo mundo queria atravessar a rua e eu dava uma paradinha. Meu marido, amor, vamos? Eu não. Eu parava, daí todo mundo parava também, né? Parece que os anjos vão bloqueando tudo. Daí a pessoinha passava, eu buzinava, dava um tchau. Quando os carinhas estão correndo lá na calçada, andando de bicicleta, abre a janela, vai lá, meu irmão, isso aí, força! Você está estimulando a pessoa. Sabe, às vezes a gente não entende por que a gente faz umas bobeiras, fala umas coisas que às vezes você pensa assim, credo, meu, né? Não é. Seja feliz, seja alegre, seja aberto. Mesmo que você não seja uma pessoa tão extrovertida assim, tem pessoas que são mais tímidas, né? Mais recatadas, não são igual, né? A Renata, assim, né? Mas ainda assim, Deus vai te usar nesse sorriso meigo que você tem. Como é que é seu nome, você de óculos? Isabela, Deus vai te usar muito você tem um rosto meigo. As pessoas você vai cativar as pessoas. As pessoas vão ser atraídas até você, porque você, na simplicidade de poucas palavras, você vai demonstrar alguma coisa para essa pessoa. Você vai ministrar, vai servir alguma coisa. Eu não sei o que você está pensando agora. Mas eu não sei. Mas eu não gosto. Mas... Só se abra, só diga amém. Porque vem de Deus isso sobre a sua vida. Então vamos voltar aqui. Vamos ver o cotidiano de Jesus nessa questão de servindo 24 horas, 7 dias na semana. 2 cegos puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou e perguntou para eles assim, o que vocês querem que eu faça? Então, quando Jesus parou, ele deu um sinal de se importar, porque ele podia passar reto, ser curado, ele ia passar reto, ele era Jesus. Mas não, ele parou, quer dizer que ele se importou. Quando você para alguém, isso demonstra que você está se importando com alguém. E daí ele perguntou assim, o que vocês querem que eu lhe faça? Ele deu a oportunidade, ele já sabia, gente. Sabia ou não sabia? Como não sabia? Mas ele deu a oportunidade de criar primeiro ali um relacionamento com os cegos, deles falarem, deles expressarem. Então Jesus identificou junto com eles qual era o problema e trouxe cura. Esse era o cotidiano de Jesus. Então identifique e supra as necessidades das pessoas. Tenha interesse por isso. Mas amanhã é segunda-feira e eu estou já com uns BO para resolver e eu não tenho dinheiro para pagar aquele carnê. Eu sei que você está preocupado com isso, mas ainda assim,
Se identifique com pessoas, se preocupe com pessoas, e você vai ver como você vai se sentir realizado. Tito 3,14 fala: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Sabe, no meu trabalho, eu atendo e faço muito o dia todo. Mas o que o meu trabalho quer é que eu realize, às vezes, determinadas vendas. A venda do branco, do amarelo e do vermelho. Mas eu só fiz a do preto e do azul. Então, na cabeça deles, eu fui improdutiva, certo? Porque eu não realizei as cores que eles queriam. Mas eu fui produtiva. Eu ainda assim trabalhei. Então, é assim no nosso dia a dia. Nós podemos fazer muitas coisas. Mas, às vezes, nós deixamos, então, desapercebido aquilo que nós precisamos servir e abençoar a vida de outras pessoas. Pergunte para as pessoas: você precisa de ajuda? Cara, mas eu não conheço. Não tem problema. Eu deixo meu carro no mesmo estacionamento. E um dia eu passei pelo rapaz e falei: você precisa de ajuda? Você gostaria de oração por alguma coisa? Ele: mais do que rápido, não. Eu falei: ok, quando você precisar, eu vou deixar passar uns dias e vou contar para vocês. Que ele vai falar: aquele dia eu fiquei com vergonha, eu não te conhecia. Mas pergunte, comece a perguntar, e você vai ver que coisas maravilhosas vão acontecer. Mas existem alguns obstáculos contra a nossa vida de 24 horas de serviço e 7 dias na semana. E esses obstáculos se chamam egoísmo e perfeccionismo. Qual que é a solução para eu não ser egoísta e pensar só em mim mesmo? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:4. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Talvez eu não consiga fazer isso todos os dias, e nem vai dar para eu fazer todos os dias, mas de vez em quando faça isso. Esqueça um pouquinho de você, do seu problema, das suas situações, e comecem a ajudar o próximo. Então, você não está aqui nesse mundo para retirar, mas contribuir. Deixa eu contar aqui meu testemunho, então, rapidamente. Quando a gente veio para cá, meu marido veio primeiro, depois veio Israel, depois veio a Gabriela, e eu e a Belinha, a cachorrinha, nós fomos as últimas da família a vir. Quando eu descobri o lugar que eu ia trabalhar, eu chorei 3 dias. 3 dias. Desesperada. Deus, e a minha promoção? Lá eu ia ser promovida, eu ia ganhar mais. Lá eu trabalhava perto, aqui eu tenho que rodar 110 quilômetros. E eu tenho que pegar 31 radar de ida e 30 radar de volta. E aquela mulherzinha do Waze falando: atenção, daqui a pouco vai ter o radar. Não aguento mais aquela mulher falando no meu ouvido. O meu eu estava gritando. E a minha família: pensa lá, tem um propósito para você estar indo para aquele lugar. Mas tem hora que a gente não quer escutar, né? Primeiro tem que deixar sair tudo. Aí depois, quando você para e entende, gente, você roda 110 quilômetros e nem sente. Você já fica amiga da mulherzinha do Waze. Você compra reloginho do Uber para ficar pi, apitando. Você tira o pé do acelerador, glória a Deus, vai mais devagar, para não pegar radar, não ser multado. E você começa a entender que eu não estou aqui nesse mundo para retirar, para receber, mas para contribuir. Uau! Fica mais leve? Fica mais suave daí? Porque é pesado, é claro que é pesado. Mas fica mais suave? Fica. Às vezes a gente dá uma reclamadinha, mas tudo bem. E depois ser perfeccionista. Olha o discurso de quem é perfeccionista dentro do ministério. Só servirei após algumas condições ideais, viu, pastor? Vamos primeiro conversar. Aí depois eu ver se eu vou servir. Estou muito machucado. Eu fui muito machucado da igreja onde eu vi. Eu fui muito machucado por pastores. Então, eu não vou servir. Gente, igreja erra. Pastor erra. Pessoas erram. E vocês erram. Então, se eu nunca ainda errei com vocês, aguardem. Aguardem. Porque eu vou errar. Assim como você vai errar com ele, você com ele, você com ele. Porque nós somos assim. Nós somos falhos, sim. É impossível ajudar de alguma forma, pois tudo parece tão ajustado aqui. Nossa,
nossa, vocês têm tudo bonitinho, músico, as pessoas que limpam. Não. Nós precisamos. Nós, Igreja Reviver, precisamos da sua ajuda. Ok? Estou dando a dica. No final dessa mensagem, chega para os seus pastores. Fala, pastor, estou aqui, conta comigo. Mas não é tipo aquele, tamo junto, e depois você some. Não aparece um mês. Pergunta para eles o que eles estão precisando. Tem muita coisa para ser feita aqui. Nós vamos ganhar esse taquari. Eu sempre confundo com taquaral. Existe taquaral? Mas existe em algum lugar, deve existir. Taquari! Nós vamos ganhar taquari para Jesus, gente! Como é que nós vamos ganhar com meia dúzia? Não dá, nós precisamos da sua ajuda. Vocês vão ver, nós vamos fazer coisa maravilhosa nesse lugar. Nós vamos deixar vocês bem malucão. Vamos botar as mulheradas de Maria Chiquinha. Vamos fazer uns fervos com a criançada aqui desse lugar. Nós vamos ganhar esse lugar para Jesus. Os bares e botecos desse lugar vão falir. Amém. E o proprietário do boteco vai ser ganho para Jesus e vai trabalhar com outra coisa e vai ser muito próspero. Amém. As zonas e boates desse lugar vão falir, vão fechar. Amém. Eles vão abrir uma pousada, um hotel bem lindo. Porque assim, nós não fechamos as coisas para avacalhar com a vida das pessoas, nós abençoamos a vida das pessoas. A igreja não tem a visão do ministério que arde no meu coração. Se não tem ainda, expõe aqui então. Porque de repente a sua ideia é aquilo que nós estamos precisando. Uau! Eu liguei aqui a ideia de 3 pessoas, olha que legal que nós podemos fazer. E não sinto vontade de ajudar. Simples assim. Não sinto vontade de ajudar. Bem, depois da gente falar que nós acabamos atrapalhando Jesus, porque Ele se revela através de nós, eu acho que a nossa vontade de não ajudar vai mudar para a vontade de ajudar muito. E a minha impressão é que eles já poderiam ter percebido o meu valor. Eu crente mimizento. Ainda olha o meu valor. Olha em mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa frase é minha, tá? Se quiserem usar nas redes sociais. Não espere a igreja ver o seu valor, e sim, deixe a igreja ver o seu valor. Não espere a igreja ver o seu valor, mas sim, deixe a igreja ver o seu valor. Fazendo o quê? Ser? Yes. Ai, como vocês são inteligentes. Misericórdia. Vamos lá. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Irmão, põe a mão na massa. E aqui em tudo. Poxa, meu trabalho não está rendendo. Muda de trabalho, pede para Deus. Algo criativo, mente criativa, eu declaro sobre a sua vida. Tá? Põe a mão na massa, pergunta, quer ajudar, precisa de ajuda. Não podemos ser lesma em coma. Já viu lesma em coma? É assim, ó. Crente lesma em coma não dá, marido lesma em coma não dá, mulher lesma em coma não dá, profissional lesma em coma não dá. Vamos lá, o inferno está fervendo e às vezes indo à frente de nós, e o inferno não pode ir à frente da igreja. Amém? Eles estão mandando eu correr. Não espere o que fazer. Não espere. Se a pastora Marina me colocar na agenda, me colocar lá no dia de trabalhar, aí tudo bem. Cara, pergunta. Ou está precisando de mais gente para auxiliar? Pergunta. Seja parte da solução. Seja parte da solução. Nós precisamos de vocês. Porque você é importante. Porque você tem uma mente inteligente. Porque você tem algo revelador para expor nesse lugar, nesse bairro, nessa cidade, nessa nação. Se sinta parte deste lugar. Eu não sei se você é convidado, se você veio pela primeira vez aqui, ou se já fazia um tempo que você não vinha aqui. Você é parte deste lugar, você é parte do propósito que Deus tem para cumprir em vidas que estão muito próximas de nós. Mas se você não quer ajudar, pelo menos não atrapalhe. Ok? Mas nós queremos muito que você ajude.
E o último obstáculo é o materialismo. Então, se você está focado só em dinheiro, que você só pode fazer se você tiver dinheiro, esquece, não tem como. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro. Ou vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ok? O dinheiro, ele vive ao nosso favor. Número 2. Doe-se com o coração repleto de amor. Como que eu vou servir 24 horas? Com amor. Meu coração tem que arder em amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nós não estamos a fim de dar a nossa vida para nossos irmãos. Às vezes tem família que malemar, não sei se daqui usam dizer assim malemar é mais ou menos. Malemar, o homem está pagando um preço pelo casamento. A mãe está pagando o preço de oração pelos filhos. Malemar, isso está acontecendo. Então nós temos que começar na nossa casa. Alguma coisa boa não está na minha casa, alguma coisa está acontecendo. Jejua, ora, unge a mente dos seus filhos lá de madrugada quando eles estão dormindo. As escolas são muito perigosas. Unge a mente, os olhos do seu marido, que ele tenha olhos somente para você, olhos de águia para você. Quando ele vai te olhar, ele vai falar assim: uau, que gata essa mulher, é muito linda, é muito poderosa. As mulheres, os homens ungem os olhos das mulheres, quando as mulheres olham assim: meu Deus, pastor Luciano é quase um Luciano Pitt. Luciano Lennon, não, o Lennon era muito feio, é um gato mesmo. Pode ser lindo, inteligente, maravilhoso. Ministra na vida do marido, ministra na vida da esposa, ministra na vida dos filhos. Sabe, uma vez eu aprendi que aquilo que eles não são e que nós gostaríamos que fosse, a gente começa a ministrar. Então, se seu marido não é tão organizado, mulheres, fica a dica. Nossa, Senhor, obrigado pelo meu marido ser tão organizado, deixar as coisas tudo em ordem. Olha que maravilha a sua gaveta, olha que coisa. Ministra-o diferente. Ah, não, mas isso é sarcasmo. Não é. Eu já estou agindo por fé de que isso vai acontecer. Se os seus filhos não estão indo bem no colégio, Senhor, ele tem uma mente brilhante. Ele sabe fazer todas as contas de matemática. Eles têm bons relacionamentos. Ministra! E homens, ministrem muitas coisas que vocês desejam aí. Fica a dica. Obstáculo para a motivação correta de servir: a ingratidão, a comparação e a crítica. Primeiro, a ingratidão. Qual que é a solução? A solução para não sermos ingratos. Quem nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. É ser grato em todas as coisas, até nas coisas difíceis, porque Jesus vai dar uma saída, em algum momento. Eu tenho soluções na minha vida que eu falo: Senhor, até quando? Eu não sei, mas Ele sabe. Então, por mais que às vezes os dias sejam difíceis, eu preciso levantar, respirar e continuar crendo. Vai melhorar, vai acontecer. Eu sou grata porque não houve morte, eu sou grata porque não destruiu, eu sou grata. Há sempre maneiras de nós sermos gratos. A comparação e a crítica. Sabe, quem compara muito, perde muito tempo. Seja você mesmo, seja autêntico. Eu não preciso cantar igual aquela pessoa. Eu não preciso pregar igual aquela pessoa. É você. Seja você mesmo. Você é único. Você é inteligente. Você é o cuti-cuti do papai. A princesinha do papai. É assim que ele te vê. E em questão da crítica, quem critica muito geralmente não faz. Só critica. Então, se você tem uma ideia melhor, para de criticar e vai lá e faz. Agora, se a gente não sabe fazer, é melhor a gente orar e abençoar o irmãozinho, amém? Quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor dele que ele está de pé ou que ele cai, que ele faz ou que ele não faz. E como é que eu posso servir 24 horas por dia, 7 dias na semana? Compartilhe a sua restauração com autenticidade e sensibilidade. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Cara, é tremenda essa palavra.
que Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Para que, com a consolação que recebemos dEle, com as nossas histórias de vida nós vamos consolar. Amém. Com as cicatrizes, com as marcas que estão em nós vamos consolar. Nós vamos abençoar. Não pense que você está passando por esse problema só por passar. Você vai ser abençoador dentro desse problema. Uma ferida fechada, um ministério aberto. Amém. Às vezes você não entende, mas por que comigo? Por que com a minha família? Não podia ser com a família lá dos Silva? Tem um Silva aqui. Ah! Podia ser com a família XX? Por que tem que ser com a família dos Moura? Moura tem preço a pagar com Jesus. Vai arrebentar com o inferno. E vai trazer muita salvação para muitas pessoas. É também para isso as nossas tribulações. Você será usado com a sua maior dor. Você vai ser muito usado com a sua maior dor. E as cicatrizes contam história. Muitas histórias. Se você ainda não reparte os resultados de uma experiência de dor, tem duas situações aqui. Ou significa que você ainda não foi curado, ou então ainda não é tempo. Então tem pessoas que já foram curadas, mas ainda está tendo um tempo de Deus, ou um tempo dela para absorver tudo isso e ela começar a se movimentar, para consolar outras pessoas. Ou então, se você sente que eu não posso falar desse problema, porque quando eu falo esse problema, eu estou nervosa, acontece algo, eu me entristeço, eu choro, eu me revolto, é porque ainda não houve cura. Então vamos aguardar ser curados por Deus e você ser usado para consolar pessoas e servir pessoas. E nunca desista então do seu chamado. É o número 4. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não vamos desanimar, segundo Coríntios 4:1. Foi dado esse ministério a você. Não desanime. Por mais que tudo pareça estar difícil, tudo parece não acontecer, ainda assim não desanime. Volta lá para trás, volta à essência de tudo. E pergunta para Deus, onde eu parei? Onde eu me perdi nessa história toda? O que o Senhor quer que eu faça? De repente, Ele vai dar uma continuidade. Às vezes Ele vai vir com algo novo e surpreendente para a sua vida. Temos nessa igreja passado por coisas novas, por coisas diferentes. Porque o pastor está querendo mudar tudo agora. Não, porque o Espírito Santo está trazendo coisas novas a nós. E isso vai servir para crescimento, para a maturidade desta igreja, deste corpo. Então não desista do seu chamado. João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E quando você estiver diante do Senhor, você vai ter duas perguntas que você vai ter que responder. Ele vai perguntar assim para você: o que você fez com meu filho? Com Jesus? O que você fez com Jesus? Você representou Jesus na terra? E a outra vai ser: o que você fez com o que eu te dei? Com os dons, com os talentos. O que você fez? Você não estuda e vai ser um mestre só para você ser um mestre e ganhar bem. Vai ser para ensinar outras pessoas. Blinde o seu coração de servo. Blinda ele aí com essas situações. Não foque nos seus interesses apenas. Não se ache dono de nada. Não vise competir com ninguém. Não faça por obrigação e não foque hoje nos seus problemas. John Wesley fala assim, faça todo o bem que puder, todo o bem que puder, com todos os recursos que você dispuser e de todas as formas que você puder e em todos os lugares que você puder e sempre que você puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Morri, não pode mais. Como assim? Nós não sabemos? Nós temos vida, nós temos esperança, nós temos saúde, nós temos inteligência, nós temos físico, nós temos conhecimento, nós temos contatos, relacionamentos. Então nós podemos cumprir tudo isso que o John Wesley deixou para nós. E por último então, sirva empoderado pelo Espírito Santo.
Empoderamento, gente, é o ato, o efeito de dar ou adquirir mais poder. Empoderamento significa isso. Eu dar mais poder ou eu adquirir mais poder. Só que a fonte de poder para o ministério é do Espírito Santo, não é nosso. Porque se eu for na minha força, não vai dar certo, não vai dar legal. Agora, quando eu for na força do Espírito Santo, você está empoderado, com um sorriso e 3 palavrinhas só. Nossa, dá até musiquinha, né? 3 palavrinhas. Chega assim. O outro lá é um mestre com muito conhecimento. O outro com os dons. O outro sendo prestativo, sempre de servir e ajudar com alguma coisa. Você é empoderado com o Espírito Santo para fazer muitas coisas. Para cantar, para pregar, para ministrar uma aula, para poder abençoar a vida das crianças com uma aula, para poder servir este lugar, através do empoderamento que vem do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4, 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Siga a agenda do sobrenatural do reino. E siga naturalmente. Sabe, quando alguém é curado de um câncer, a gente não tem que ficar, meu Deus, olha o que aconteceu. Mais do que normal. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que tem Jesus, para curar e para salvar. Quando um travesti deixa de ser travesti e vira um homem, olha o que acontece. Mais do que normal, natural. A tendência é essa mesma. É de acontecer isso. Quando um casamento, legal, casamento restaurados. O sobrenatural de Deus, gente, tem que ser natural na nossa vida. Se não estamos vivendo coisas sobrenaturais, se estamos contando testemunho só do que ouvimos há 10 mil anos atrás, alguma coisa não está legal. Eu tenho que contar os testemunhos de hoje, do dia a dia, das pessoas que Deus te apresenta, dos favores de Deus, de você para com uma pessoa e a pessoa para com você. Viva o momento, viva o hoje que Deus quer colocar na sua vida. E conclusão dessa mensagem então: o verdadeiro servo não tenta usar Deus para propósitos próprios, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Eu faço um convite. Quero fazer um convite para você hoje. Que a gente venha deixar um pouquinho aquilo que a gente tem focado e aquilo que é importante sim para nós. Situações da nossa vida que é bem importante. Mas que a gente deixe só um pouquinho do lado. E que a gente comece então a focar nos propósitos do Pai. Feche os teus olhos um pouquinho. A gente não vai cantar não. Deixa só tocando ali. O Espírito Santo vai nos ministrar agora. Respira fundo. Deixa todo o peso sair do seu coração. Tudo aquilo que te magoou. Eu sei que igreja te magoou e te machucou. E liderança te machucou e te magoou. Mas o Senhor renova as tuas forças. E te diz, você parou no meio do caminho. Mas hoje eu te chamo de volta para continuar esse serviço comigo aqui na terra. O medo te parou e te cegou. Porque um dia você falhou. E você foi exortado e corrigido de maneira muito errada. E esse medo bloqueou o teu coração e todas as tuas boas intenções com o reino de Deus.
dor. Não é porque você quer ser assim, mas esse medo tomou conta de você e você travou. A tristeza de um problema, de uma situação, te trouxe tanta angústia que você pensou: se Deus não me ouve, se Deus não faz por mim, por que eu tenho que fazer por tantas pessoas? Não está sendo recíproco. É natural, às vezes, a gente pensar isso. Talvez seja a primeira coisa que venha na nossa mente. Mas Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada? E diante dessa situação, você parou e não fez mais nada. E não é exposição, queridos, mas é uma atitude de você mostrar agora, primeiro, obediência a Deus, e mostrar para o inferno que está arrepiado, porque ele sabe que esse momento, a partir desse momento, coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida e através da sua vida. Então eu quero te fazer um convite para você ficar de pé. Está todo mundo de olho fechado. Eu espero, porque eu também estou. Então, se você sente que algo tem travado a tua vida e você não tem conseguido cumprir os propósitos dele, ou que você não tem entendido até hoje qual é o verdadeiro propósito, eu quero te convidar para você vir aqui à frente. E venha rapidinho, porque Jesus tem pressa em te abençoar. Ele está desejoso para te abençoar, para tirar tudo isso do seu coração e da sua mente. Se você tem interesse, se você já serve, mas uau, Jesus, eu posso fazer um pouco mais e um pouco melhor, venha para cá também. Se junte a nós. Eu já estou aqui. Eu ainda posso fazer mais e melhor, Senhor. Eu não quero te atrapalhar em nada, Jesus. Eu não quero ser calo nas suas sandálias, Jesus. Eu não quero ser pedra de tropeço para o Senhor não poder abençoar e restaurar, porque o Senhor quer usar assim a minha vida. Eu vou abrir os meus olhos para poder orar com quem está aqui à frente. Mas se você não veio, você ainda tem a oportunidade, porque Jesus te chama. E é tão Ele que te chama, e é tão preso, tão travado isso na sua vida, que você ainda está pensando: não vai adiantar eu ir lá para frente, porque amanhã o ciclo retorna. Vem para cá. Vem para cá. Eu te desafio, vem na minha fé. Eu te desafio e te falo que o ciclo não vai mais retornar, que o mover do Espírito Santo vai ser muito diferente e atuante na sua vida. Vem mais pertinho aqui de mim, quem está aqui na frente. Vem mais pertinho aqui, pode vir. Queria pedir para a pastora Marina, pastor Lincoln, pastor Lu, vocês fizessem as mãos. Continua com os seus olhinhos fechados. Oh, Espírito Santo, só o Senhor mesmo para fazer tudo isso. Só o Senhor para mudar, para rasgar o coração. Só o Senhor para arrancar a tristeza. Arrancar a tristeza. Arrancar a tristeza do fundo da alma. Não está sozinho. Arrancar a tristeza. Tristeza, você que está enraizada. Sai agora no nome de Jesus. Você não tem domínio
segunda. Você não vai roubar a alegria dela. Todas as amarras, todo o passado, toda a dor, sai agora no nome de Jesus. E a paz que vem do Espírito Santo, inunda agora todo o teu ser, todo o teu corpo, toda a tua estrutura. A paz, a alegria que vem de Jesus. Tudo aquilo que te consumiu, toda a tua vergonha cai por terra. Esses grilhões sejam quebrados hoje. E no lugar dessa vergonha que sai agora no nome de Jesus, o Senhor te dará dupla honra. O Senhor te empodera agora para que te tornes um sacerdote, um homem valente, um homem de guerra, um homem que se posiciona. Honra no lugar da vergonha.